Olá, este é um vídeo introdutório sobre o conceito de usufruto gerado com auxílio de inteligência artificial. Vamos mergulhar num tema fundamental do direito civil, o usufruto. O nome pode até soar um pouco estranho, mas a ideia por trás dele é super útil e está bem presente no nosso dia a dia, principalmente quando o assunto é planejamento familiar e sucessório. Vamos entender como isso funciona? Para a gente não se perder, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o que é o usufruto? Depois, vamos ver quem são as partes envolvidas e como a propriedade fica dividida. A gente vai conhecer também as características principais, os tipos que existem, os direitos e deveres de cada um e, por fim, como é que o usufruto acaba. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo. O que é, afinal, o usufruto? Antes da gente entrar no juridiquês, vamos pensar numa analogia bem simples para facilitar o entendimento. Pensa assim, é como se o dono de um imóvel emprestasse o direito de usar e de aproveitar esse imóvel para outra pessoa. Essa pessoa pode morar lá, pode alugar e ficar com dinheiro, é essa a ideia central. A propriedade, nesse momento, ela se divide. De um lado fica o dono e do outro quem está de fato usando e tirando proveito daquele bem. Ok, agora sim, vamos para a definição mais técnica. O usufruto é o direito real de usar uma coisa que pertence a outra pessoa e também de aproveitar os frutos dela. E o que seriam esses frutos? Pode ser o aluguel de um imóvel, por exemplo. Mas, e aqui está o pulo do gato, tem uma condição importantíssima. É preciso preservar a substância da coisa, ou seja, quem usa não pode destruir nem vender o bem. E essa ideia não é nada nova, viu? Ela vem lá do direito romano. Essa frase em latim, usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salvarerum substancia, é a base de tudo. É exatamente o que a gente acabou de falar, o direito de usar e fruir das coisas dos outros desde que se preserve a sua essência. É um conceito super antigo, mas que define muita coisa até hoje. Beleza, já entendemos o conceito. Mas como é que essa divisão da propriedade acontece na prática? Vamos agora conhecer as duas figuras centrais dessa história. A chave para entender isso é o chamado princípio da elasticidade. Pensa na propriedade como se fosse um pacote completo, com 4 poderes: usar, gozar, dispor e reaver. O que o usufruto faz? Ele, literalmente, estica esses poderes, dividindo o pacote entre duas pessoas diferentes, de forma temporária. E aqui estão eles, o nuproprietário e o usufrutuário. O nuproprietário, como o nome já diz, tem a propriedade nua. Ele fica com o poder de dispor do bem, ou seja, de vender, mas atenção, quem comprar tem que respeitar o usufruto, ok? E também o poder de reaver o bem no futuro. Já o usufrutuário é quem fica com a posse direta, com o direito de usar e de gozar, ou seja, de aproveitar os rendimentos que aquele bem pode gerar. Tudo bem, já sabemos quem joga. Mas quais são as regras desse jogo? O usufruto tem algumas características essenciais que a gente precisa conhecer. São basicamente 3 pontos-chave. Primeiro, ele é sempre temporário. Não existe usufruto para sempre. Segundo, o direito de usufruto em si é inalienável. Isso quer dizer que o usufrutuário não pode vender esse direito para outra pessoa. E uma consequência direta disso é que ele também é impenhorável, ou seja, não pode ser tomado para pagar dívidas do usufrutuário. E essa questão de ser temporário tem regras bem definidas. Se for para uma pessoa física, o usufruto pode até ser vitalício, durar a vida toda, mas ele acaba, sem exceção, com a morte dessa pessoa. Agora, se for para uma pessoa jurídica, uma empresa, o prazo máximo é de 30 anos. Ou então, até a empresa deixar de existir, o que acontecer primeiro. Agora, atenção para esse detalhe sobre a inalienabilidade, que é super importante. O usufrutuário não pode vender o direito de ser usufrutuário, mas ele pode ceder o exercício desse direito. O que isso quer dizer na prática? Que ele pode, por exemplo, alugar o imóvel para um terceiro e embolsar o dinheiro do aluguel. Ele não vendeu o direito em si, só cedeu o uso. Beleza, mas você sabia que não existe só um tipo de usufruto? Ele pode ser classificado de algumas formas diferentes, dependendo de como ele surgiu ou do tipo de bem que está em jogo. Aqui a gente consegue ver bem as classificações. Pela origem, ele pode ser legal, que é aquele que a própria lei determina, como o dos pais sobre os bens dos filhos menores. Ou pode ser voluntário, que nasce de um contrato ou de um testamento. O exemplo mais famoso aqui é a doação com reserva de usufruto, ou usufruto deducto, quando os pais doam uma casa para os filhos, mas garantem o direito de morar nela para o resto da vida. E quanto ao objeto, ele pode ser próprio, sobre um bem que não se consome, como uma casa, ou impróprio,
também chamado de quase-usufruto, que é sobre coisas que se consomem, tipo uma produção agrícola. Certo. Agora vamos para a parte mais prática. Com essa divisão toda de poderes, quem é responsável pelo quê? Vamos ver os direitos e os deveres de cada um. Olha só o balanço. Os direitos do usufrutuário são bem diretos: ter a posse, o uso, a administração e, claro, receber os frutos do bem. Mas, antes de começar a usar, ele também tem deveres importantes. Ele precisa fazer um inventário de tudo que está recebendo e, se o proprietário pedir, prestar uma garantia, que é a chamada caução. E as responsabilidades não param por aí. Durante todo o período do usufruto, é o usufrutuário quem paga as despesas comuns de conservação, as contas do dia a dia, ele também paga os tributos como o IPTU, por exemplo, e, claro, tem a obrigação principal de cuidar do bem, conservar, evitar que ele se estrague além do desgaste normal pelo uso. E o proprietário? Ele também tem as suas responsabilidades. Ficam por conta dele os reparos extraordinários, ou seja, aqueles que não são do cotidiano, tipo um grande conserto estrutural. E também aqueles consertos que, mesmo sendo comuns, têm um custo considerado não módico, quer dizer, muito alto. Mas o que seria um custo não módico? A lei dá um parâmetro bem específico para isso. Um custo não é considerado módico se ele passar de 2/3 do rendimento líquido que aquele bem gera em um ano. É uma forma de equilibrar ao benefício que ele tem. Bom, e para a gente fechar o ciclo, como é que o usufruto termina? Vamos ver agora as principais causas que levam à extinção desse direito. Existem vários motivos. O mais óbvio é a morte do usufrutuário, ou o fim do prazo que foi combinado lá no início. Mas também acaba se o bem for destruído, ou se acontecer a consolidação, que é quando o usufrutuário e o proprietário viram a mesma pessoa. Por exemplo, se um comprar a parte do outro. E claro, também pode acabar por culpa do usufrutuário, se ele não cuidar do bem, ou até pelo não uso. E para a gente encerrar, fica uma provocação. O usufruto é um conceito que nasceu lá na Roma Antiga, pensado para bens físicos, para terra, para imóveis. Mas e hoje? No mundo de ativos digitais, de propriedade intelectual, de dados, como será que essa ideia tão antiga de separar o uso da propriedade pode ser aplicada para proteger direitos no século XXI? Fica aí a reflexão.